Olá, deusas e deuses! Hoje eu recebo uma grande amiga que já fez parte, para quem não sabe, ela já foi co-host aqui conosco e eu continuo namorando e enchendo o saco dela para ela voltar. Vandressa Preto, diretora, né, CEO da Ecole Brasil, é uma mulher de milhões, ela eleva a autoestima, ela... Bom, vocês verão ao longo da entrevista, né? Dispensa apresentações, meu bem. Muito feliz de estar aqui de novo, mais uma vez. Amo sempre esse bate-papo, que quando a gente vê, passa voando, né? Voando, porque eu e ela, assim, a gente não combina nada. Só que daí, quando a gente vê, fluiu tudo. E dessa vez, a gente, assim, eu pensei, eu assisti o filme, né, Diabo Veste Prada, e a primeira pessoa que eu lembrei, obviamente, a Vandressa, eu preciso conversar com ela sobre isso. A gente não vai dar spoiler, obviamente, assim, de detalhes do filme, mas a gente vai falar sobre a diferença, porque eu, pelo menos, percebi um povo que ama, amou, e um povo que odiou. Uma coisa bem assim polarizada, né? E aí, por que esse povo que odiou? Por que esse povo que está dizendo que entregou bem menos? Na minha opinião, foi uma coisa de adequar, porque a gente está falando de 20 anos depois. Uhum. Então, assim, 20 anos lá atrás, muita coisa podia. Hoje já não. E em relação à questão da moda, né? Tu és uma referência, sempre te falei isso. Uhum. É uma mulher assim que parece simples, tu começa a olhar no detalhe do brinco, o anel, cadê aquele anel? Não tá mais servindo? Uhum. Aquele que tu sempre usaste, lembra da Ai, Dolores? sim. Então, Uhum. uma marca dela também, esse batom que a Uhum. acompanha. Então, assim, são marcas das pessoas. O que que tu achaste, assim? Tu tem essa percepção? Tu trocaste com algumas pessoas sobre isso? Qual é a tua Uhum. avaliação como especialista, né? Então, muito feliz de estar aqui de novo, adoro. Hum. É, eu fiz, né, parte do comentário do filme numa sessão fechada Ai, que agora no legal! Bourbon. Foi bem legal. Uma organização de um evento privado e eu dividi o palco com pessoas incríveis para a gente comentar sobre o filme logo depois de assistir. Então eu vi pela primeira vez junto com todo mundo e me preparei para ali na hora comentar sobre isso. Uma das minhas primeiras percepções foi essa. Eu pensei, esse filme vai decepcionar muita gente, Olha que né? legal. Ó, quando tu quiser dar recado pro povo, essa Pois aqui, é, eu estou pode tentando usar entender essa. o que que eu faço. Eu falo Não, contigo olhando para ti. como tu quiser. Ou se tu Gente, isso aqui tá quiser. muito chique, tem muitas câmeras. Nem Não, e estava outra, a preparada gente é assim para. sem mimimi, tu sabe. Então a gente não Ótimo. corta, a gente não faz nada, mas a gente conversa uma boa. Essa aqui é a central, que pega Tá, nós duas conversando. Aquela ali é ótimo. a minha e essa aqui é a tua. Quando tu quiser, até para tu usar para os teus cortes, porque com Gente, eu não tô certeza acostumada assim com tantas câmeras voltadas para mim, a né? Poa Streaming Muito TV chique, muito chique. arrasa. Mas vamos lá. Por que que eu entendi que ia decepcionar muita gente? Eu acredito isso a todo o marketing que foi feito no entorno. Gente, foi muita movimentação. Foi, né? Foi muita expectativa criada, foi muito marketing em cima do filme. Eu estive na Itália há poucas semanas e do lado da Duomo, saltos gigantescos e uma quadra Uau. inteira com o cenário do filme. Tu podia te ver na TV do filme. Então, imagina do lado da Duomo, na semana mais movimentada assim da Itália, um baita do marketing para o Sim, porque ela filme. é dessas, né? Ela vai para Itália, Paris, daqui a pouco tu vê, ela já não tá mais aqui, ela tá aqui em Porto Alegre. Então foi no mundo todo muita movimentação. Então é óbvio que isso faz com que as pessoas tenham uma super expectativa. E eu não lembro de ter visto, pode ser que eu, né, eu fico muito fora disso, mas eu não lembro de ter visto essa sessão privê fechada nas principais capitais para assistir o filme só com convidados com sessão comentada. Verdade. Então isso por si só já vai fazer com que as pessoas tenham muita expectativa. E aí quando se cria muita expectativa, eu costumo dizer, e é sem mimimi, então dá para falar, expectativa é a mãe da merda. Adoro. Quando cria muita expectativa, dá merda, Dá merda. né? Em tudo, Então, né? em Relacionamento. tudo, em tudo, em tudo. Então, óbvio que vai dar o que falar e vai ter percepções negativas em relação ao filme, né? De maneira geral, eu gostei. Eu vi evoluções, mas se a gente for fazer uma análise mais crítica, sim, teve pontos em que eu me frustrei e me decepcionei.
Eu vi muito mimimi mais do mesmo, né? Tá. E me frustrei um pouco com a postura, ai, tem que cuidar para não dar spoiler. Com a postura da Miranda, mas falando assim de Não, uma mas eu maneira acho que geral. isso tava até no trailer. Assim, tá aparecendo, tem imagens Sim, já. A gente até não vai estar dando spoiler. Mas eu concordo contigo. E a gente pode agendar esse nosso episódio para um pouquinho mais para frente, para dar tempo do pessoal assistir também. Mas o que eu tive também? Essa coisa de ela. Porque o politicamente correto. O grande, pelo menos pra mim, né? A grande admiração, a grande coisa. Um dia eu serei Miranda Priestly, um dia eu teria o cabelo todo maravilhoso que nem o dela, e aquelas roupas lindíssimas. Mas muito mais a ver com a personalidade dela, que eu sempre me identifiquei. Porque o que eu entendo? A pessoa para crescer dói, né? Em todos os sentidos da vida. Para tu evoluires, para tu. Quando a gente cria filho, dói pra gente, dói pro filho. Então, assim, ela é uma mulher que banca isso. E nessa segunda edição, né? Ou na continuação, vem uma coisa muito, eu acho que talvez mundial, né? Não posso dizer tal coisa. Nós vemos uma Miranda adequada aos tempos atuais. Que não combina com ela, Que não com a combina personagem com ela, inicial. porque se a gente entende o personagem desse alto, pensa que a Miranda nunca adequaria-se a nada. Total. Ela não se curvaria. Ela diria, mas vai a merda. Ela diria, vai a merda. Então, isso para mim foi uma coisa que me chamou a atenção. Tu vês uma Miranda adequada aos tempos atuais. E não é algo que tu traz como expectativa do primeiro filme. E aí eu assisti o primeiro filme recentemente também. Aí eu assisto direto. Ficar fresco na minha memória. E aí aquela Miranda mudou muito de personalidade entre o primeiro e o segundo filme. Mas tu acha que ela mudou? Ou que assim, no fundo, ela engole? Tipo assim, com ranço. Pelo menos deixaram o ranço presente, tu não acha? Eu penso que ela engole, mas se tu fores pensar na Miranda do primeiro, ela não engoliria. Jamais. Né? O ranço, ela seria a pessoa que se posicionaria. Até em respeitar a própria Andy Sachs, né? Que é a personagem da Anne Hathaway. Respeitar o estilo dela e tal, tipo, jamais. Jamais. Porque ela sempre elevou, na minha opinião, e isso é uma coisa que eu nunca falei. O primeiro filme, a Miranda, ela é uma mulher que eleva as pessoas. Embora muita gente diga, ai, não, porque ela foi uma tirana, ela foi não sei o quê. Eu amaria ter uma gestora assim, que me elevasse. Mas isso que tu trouxeste, tem a coisa de muitos gestores hoje, né, CEOs, enfim, tu és CEO de uma grande empresa, e a gente vê esse sofrimento também nesse pessoal que há 20 anos atrás também podia dizer, mas cala a boca. Eu penso que o primeiro filme ele foi super importante porque ele trouxe à tona e ele escancarou algo que era muito latente, que precisava ser escancarado para mudar, que é esse modus operandi empresário, digamos assim, trabalhador, o workaholic. E eu que entrei no mercado de trabalho nesse modus operandi e vesti esse comportamento durante muito tempo, porque eu era imatura, porque eu estava recém entrando no mercado de trabalho, e isso era lindo, isso era o caminho do sucesso, e era isso que a gente tinha que fazer. Então, o filme ele foi muito importante porque ele determinou que esse comportamento ele precisa ser visto e ele não é certo. Tanto é que eu digo que eu sou uma workaholic em recuperação. Mas eu sou uma viciada em trabalho que há anos venho tentando me curar e não consigo. Tu acha que é o workaholic ou é work lover? Workaholic. Eu já fui ultrapassando vários limites, assim, né? Eu tenho 3 empresas, eu já tive burnout, eu já tive depressão, eu não vi meus filhos crescer, todas essas... Todas essas, digamos assim, esses estigmas em torno de uma mulher que trabalha muito, eu assino embaixo, tá lá dentro do meu script. Mas que gosta disso. Miranda total, sabe? Assim, eu cresci sendo uma Miranda. Inclusive como postura de chefia,
Maravilhosa. Inclusive como postura de Ai, queria ter trabalhado Só contigo que nessa ao época. longo dos anos eu tive que me Adequar. reorganizar, que me readequar. E eu me lembro que para mim foi muito significativo quando eu vi, por exemplo, o meu irmão, que é bem mais jovem do que eu, os meus irmãos são mais novos do que eu, entrando para o mercado de trabalho, depois de fazer uma pós-graduação, se formou, um guri super assim, disciplinado e inteligentíssimo, e ele estava recebendo uma oferta para ocupar um cargo muito importante dentro da empresa que ele trabalhava, que era assim, ó, na nossa época, meu Deus, não acredito que tu está recebendo essa oportunidade desse cargo. E ele disse não. E eu fiquei assim, Tu enlouqueceu. Uhum. Eu enlouqueci. Mas eu lembro que para mim foi um balde de água fria na mesma linha do que foi o primeiro filme. Uhum. De tipo, só um pouquinho, eu posso questionar esse status quo desse seu cenário ideal de se produzir, de se trabalhar. As novas gerações estão nos mostrando isso e o primeiro filme nos mostrou isso também. Então, para mim, a importância e o sucesso do primeiro filme, ele não aconteceu só em função da mística da moda, da temática da moda, dos vários looks, de todo esse sonho que existe por trás da indústria da moda. Ele veio também por questionar um padrão de funcionamento, assim, um modus operandi que tinha que vir à tona essa discussão. E eu acho que este segundo filme ele deixa a desejar em função disso, porque talvez a nossa expectativa lá no íntimo é o que vai vir escancarar esse segundo filme. Uhum. E, na verdade, as temáticas que ele traz são pertinentes ao universo Miranda, né, a essa questão geracional, a essa coisa toda de tu sair da revista física, do offline e ir para o digital. Isso. Mas isso já não é um assunto novo, entendeu? Então, eu acho que um pouco da frustração ela se dá com isso. Tá, mas essa temática a gente já vem discutindo há bastante tempo. Não, pelo menos para mim, e claro, essa minha percepção ela é muito individual, porque me tocou o primeiro filme dessa forma. Ele foi um soco no meu estômago, de dizer assim, gente, eu sou a Miranda e a Miranda perde muita coisa também, né? Sim. E esse segundo filme, eu acho que ele não te traz um choque de realidade, não porque traz. ele fala de coisas que já estão postas e que a gente já vem discutindo. Perfeito. Então, talvez aquela super novidade que vai se estar discutindo do status quo, ela não aparece nesse segundo filme. Então, talvez uma quebra de expectativa, ela ande por aí. Agora, em termos de looks, em termos dessa ambiência de moda, Nossa, eu amei que foi na Itália. Para mim, isso é muito significativo. Ai, gente, achei o máximo também. Porque Saí de lá falando que quero ir pra Milão, urgente. Porque eu acho que assim, a Itália tem um comportamento muito diferente de moda em relação a Paris. E o primeiro acontece em Paris. Sim, a moda de Paris ela é mais efêmera, mais atual, mais show business. A Itália ela tem toda uma construção de moda a partir de um repertório de arte, de uma herança de moda, de uma herança cultural, de uma trajetória assim que as grandes marcas elas têm arquivos, se valoriza muito arquivo, se investe muito no arquivo. E aí a moda foi para dentro desse universo, para mim isso é muito significativo, embora possa passar despercebido. A gente já está falando de dar para a moda uma importância diferente nesse segundo filme. E nisso eu vi nos looks, assim, até da própria Miranda, né? Uma coisa de mais estampa, mais uma estampa, óbvio que dentro de uma coisa de arte, que te leva, assim, sei lá, um tailleur maravilhoso, mas com uma presença, e que eu acho que é uma das coisas que a gente sempre falou nos nossos episódios. Repetir roupa, gente, não é um problema. Né? Cada um carrega um estilo. Eu sempre falei isso. Acho que no meu primeiro episódio com a Vandressa, eu estava usando um macacão todo tigresa e eu perguntei para ela se aquilo conversava com a minha personalidade, porque eu acho que é isso que falta para as pessoas ainda. Então vejam, quantos anos, né? Estamos falando aí de... eu tô com 4 anos de Afrodite entrando no 5º. Isso foi há 3 anos atrás. Nós já falávamos que as pessoas... não, tá na moda, tá isso, tá aquilo. Mas conversa contigo, a cor te favorece. Eu tenho, mas a gente já combinou, a gente vai fazer minha coloração pessoal, porque eu acho importante. Mas eu acho que uma coisa que é a trilha do autoconhecimento, que a Miranda
não perdeu. Ela sempre tem isso. Ela sabe do que ela perde e do que ela ganha. E ela escolhe, ainda assim, com dor, mas ela escolhe. Né? No primeiro filme isso fica muito claro. Né? Na cena do primeiro filme, que esse dá pra falar sem problemas, quando a Andy chega pra fazer a checagem das mesas e ela tá com uma cara de choro, sem maquiagem, sem nada, aí a guria, não, então, vamos cancelar, vamos isso, o jantar. Ela deixa de ser idiota. É mais um divórcio, é mais um não sei o quê, porque ela normalizou aquilo pra ela. Não quer dizer que todo mundo tenha que normalizar. Agora, dizer que a mulher não desenvolve pessoas, não chama as pessoas para um outro patamar, é uma outra coisa, sabe? É uma outra coisa, com certeza. E eu acho que quando a gente estava falando da evolução também, né? Evolução do estilo, tu trouxeste esse teu exemplo de vestir, né, de acordo com a nossa essência. E isso é uma coisa perceptível no filme, assim. A gente vê o amadurecimento de imagem. Que isso não tem problema nenhum, é bem-vindo, faz parte da nossa natureza, é o esperado, que a gente amadureça o nosso gosto, amadureça a nossa forma de vestir. Isso vem com autoconhecimento, com os testes, que é muito diferente do que eu seguir qualquer tendência e do que eu ficar mudando o meu estilo de acordo com, né, o externo. Então, são coisas diferentes e isso eu fiquei muito feliz de ver no filme. A gente tem o amadurecimento da vestimenta da Andy, a gente tem o amadurecimento da vestimenta da Miranda, de todos os personagens, mas eu não vi ali ninguém se perder da sua própria essência, né? E esse eu acho um bom recado, assim, para as pessoas. E aí eu quero puxar só uma costura para outra crítica que tem se ouvido falar muito, que é sobre como as pessoas estão indo assistir o filme, né? Que tem gente que vai vestido de gala, Boa! tem gente que vai vestido, tem gente que se inspira nas personagens. Eu fui, né? Então, nessa pré-estreia, acompanhei outras pré-estreias que aconteceram no Brasil todo e vi muitas críticas em relação a isso. E eu digo, primeiro que eu sempre me coloco num lugar, até pela minha própria profissão, pela metodologia que eu sigo, de não julgar. Acho que se existe algo que a pessoa pode e deve fazer para o seu desenvolvimento, são experimentações no próprio corpo, em todas as esferas, né? A gente vê a evolução disso. As mulheres hoje usam vibrador, por que não vão botar uma roupa que querem colocar para se sentir, para se experimentar? E se elas querem ver essa como uma ocasião para elas ousarem, para elas se experimentarem, que sejam felizes, né? Eu acho que a primeira coisa é calar os críticos de plantão. Sim, né? Que esses sempre estão, né? Sempre estão, sempre vão estar. E que bom que as mulheres têm coragem de, apesar das críticas, conseguirem ir e fazer o que bem entendem. Eu acho isso um grito de libertação. A pessoa poder ir assistir um filme que ela quer, uma pré-estreia, que para cada um tem a sua importância, o seu significado. E se eu quiser ir de longo, eu vou. Se eu quiser ir de calça jeans, eu vou. Se eu quiser ir inspirada no personagem, eu vou. Mas o mais bonito disso tudo, que eu gostei e que daí eu posso falar muito sobre mim, são aquelas pessoas que vão vestidas da melhor expressão para aquele momento de si mesmas, e não olhar para o que a Miranda está vestindo, não olhar necessariamente para o que a Andy está vestindo e se inspirar nelas. Então, eu acho que todo mundo faz o que quer, mas o mais lindo de tudo é ver uma oportunidade de eu extravasar o meu próprio estilo. Né, de eu pensar numa construção de look a partir de como eu vou me sentir bem, do que eu vou querer. De vestir-se de si mesma. De vestir-se de si mesma. Sabe que eu coloquei porque assim, eu morro de frio em cinema, né? Aí, assim, eu comprei um conjunto bem comfy, bem gostoso, bem quentinho. E o meu marido me olhou, falou assim, ó, comigo tu usa abrigo. Mas aí não sei o que. Eu falei, amor, tu me conheceste há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, uma calça jeans tinha que ser atolada, né? O blazer podia ser mais justinho, mais acinturado. Hoje eles já estão diferentes. E não é a Kelly que está mudando isso. Eu vou comprar, eu não encontro, sabe? Isso vai desde móveis, é uma questão de tendência. Aí eu falei pra ele, esses conjuntos aqui, eu perguntei, não tem tamanho P?
Não, é tamanho único. Aí, ou seja, a mulher magérrima, como tu, estilosíssima, ele vai ficar de um jeito, pra mim ele vai ficar de outro, mas assim, pra caber em todo mundo. Esse negócio do tamanho único, ele é um pouco complicado pra mim, porque tá, tudo bem, por exemplo, eu tenho muita cintura, sempre fui cinturada, então eu penso assim, ai, poxa, ficou um pouco largo, mas é a tendência, mas é confortável, é gostoso, Aí o que que eu falei? Ah, é todo cinza, vou botar um escarpão, enfim, diferente, porque eu gosto, né, de, Uhum. de ousar nos acessórios. E aí, assim, mas para o homem fica o conceito do abrigo, né? E isso tu percebe isso hoje? Sim, é que o que que acontece? A gente vai, desenvolvendo o gosto ou o entendimento de determinada vestimenta a partir da frequência com que a gente olha. Então, num primeiro momento, uma tendência, ela pode nos causar estranheza, né? Então, eu vou dar um outro exemplo que de repente fique mais claro. Ah, a legging com o pezinho. Ah, então Logo que ai, surgiu, é da minha época, quando eu era logo que surgiu, criança. a gente falava, gente, eu não acredito que isso voltou, Voltou? da Aham. onde, não sei o quê. Então, no primeiro momento, isso nos causa estranheza. Aí, qual que é o papel da moda ou da tendência? Como é que é esse comportamento? A gente vai vendo, 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 aí a gente vê uma influencer que a gente admira usando, a gente vê uma pessoa que a gente acha bonita usando, a gente vê uma pessoa que a gente acha estilosa usando, a gente vai acomodando essa imagem até a gente passar a gostar dela. Mesma coisa o marrom. O marrom lá atrás era tido como uma cor empobrecida, uma cor. Ai, eu nunca gostei de É. marrom, gente. E aí, mas aí isso se torna moda, isso cai no senso comum de tanto a gente ficar vendo, 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 a gente acaba gostando. Os homens, eles não têm esse olhar tão desenvolvido, eles não acompanham como a gente, eles não ficam ali no Instagram, eles não seguem as pessoas, mulheres ou pessoas de moda. Então, para eles, eles não vão ter assimilado que o abrigo agora é tendência, agora tá na moda, ou agora eu posso olhar de outra forma. É um abrigo, né? Eu me Sim. lembro, nunca vou me esquecer, quando voltou a história das pochetes. Nossa. Eu adorei, eu comprei uma pochete, eu comprei antes de todo Ainda mundo mais usar, tu que tá sempre porque um dos meus viajando. estilos é inovador, que é a pessoa da Isso. tendência. Então eu tô sempre viajando, eu olho a tendência, eu vejo antes, aquilo se acomoda na minha cabeça antes. Eu acho bonito, eu compro a ideia antes. Sim. Eu, a primeira vez que eu fui usar, meu marido disse assim: eu não acredito. Os caminhoneiros da minha cidade usavam uma coisa, uma pochete igual a tua. Filho, ela vai te buscar na escola de pochete, não deixa ninguém ver. Porque para ele era muito estranho aquilo, porque na infância Claro. dele ele via, né? Era um Sim. acessório funcional. Não, e era feio. E era Acontece que ninguém vê feio. que é repaginado. Os homens não têm tanto esse olhar. E muitas mulheres que não acompanham, que não estão no meio, acham estranho também. Então, porque o papel da moda e da tendência é fazer isso para a gente consumir. Mas num primeiro momento, numa primeira instância, as coisas nos causam estranheza, É, né? né? Eu tenho, assim, quando eu olhei a calça, essa do pezinho, eu falei assim, não. Uhum. Eu tinha 7 anos no balé, eu já usava isso daí, gente. Pelo amor Uhum. de Deus, não mais, né? Porque Uhum. nem era chamado de legging, era fusô, né? Aí tu tem que pensar, mudou, que agora é fusô, tem isso. Aí tu começa, tá, mas espera aí. Ah, não com tênis, talvez pro meu estilo, um Scarpa, fique muito legal, com um Sim. blazer mais Aham. A gente vai alongado. aceitando, né? Isso, aí tu começa bem acho que é isso que tu falaste, assim, nessa linha de tentar entender. Mas o que eu ainda acho que as pessoas têm muita dificuldade, e isso, assim, ó, eu super indico, eu não fiz, a Vanessa sabe disso, eu nunca fiz coloração pessoal, porque eu nunca me senti, nunca senti confiança, de fato, em alguém, né, só em ti, tanto que eu te botei, quando a gente marcou a entrevista, eu falei, Sim. amiga, pelo amor de Deus, eu preciso fazer a minha coloração pessoal. Porque começou a entrar esse negócio de marrom, comecei a entrar em pânico e falei, não quero esse marrom. Mas assim, tem uma coisa importante. Eu fiz uma trilha de autoconhecimento que a gente sempre trouxe nos nossos episódios. Que quando eu coloco uma roupa e eu me sinto essa capricorniana com, né, esse ascendente em leão, essa coisa que vem, eu tô bem. Não importa se a cor tá combinando, se de fato faz parte da minha, né, da minha cartela de cores ou não, saberei. Mas assim, hoje eu acho que é muito mais.
vestir-se de si mesma. Uhum. Então eu boto uma roupa, eu boto um vestido, eu gosto do que eu vejo, eu gosto do contraste de cor. Eu sou uma pessoa colorida. Uhum. Outro dia o professor de dança da minha academia falou assim, hoje todo mundo de preto. Eu falei, eu não tenho uma roupa de ginástica preta, porque eu sou totalmente colorida. Uhum. Olha a loucura. E aí uma brincou, não, então tu seria aquela que faria a diferença ali, né? Mas eu acho que sim, voltando ao nosso ponto, né, inicial, não é que o filme não entregue, ele entrega muitas coisas, porém repetidas, que a gente já vem ouvindo e estão sendo massificadas, né, cansativas, inclusive em alguns pontos, que na minha opinião, eu ainda acho que tem coisas que quando a gente fala com muita gentileza, tem gente que não entende, né? Eu sou old school nesse sentido. Por isso que eu saí do mundo corporativo, porque o mundo corporativo ele não tem mais espaço, ele é regulado por 1000 coisas, aí a pessoa pode sofrer não sei o quê, aí pode ter processo, aí agora tudo é moda, é processo, aí é dando isso, dando moral, dando da puta que pariu, ai, assim, isso aí me irrita, sabe? Porque assim, quando a minha mãe tinha que dizer, pelo amor de Deus, tá ridícula, tá feia, tá gorda, tá não sei o quê, não era um problema se eu disser eu sou hoje pra alguém, meu Deus, né? Então, por isso que hoje existe o Afrodite, né? E tem pessoas maravilhosas, como a Vandressa Preto, que eu vou continuar namorando. Agora, já que ela deu uma revisitada no Workaholic, quem sabe, já que ela gostou do nosso estúdio, ela não vem, né? Pelo menos assim, uma vez a cada 2 meses, a gente pode pensar. Ai, que pressão, gente, que pressão. Será? Meu amor, é que tu continua maravilhosa, Ai, obrigada. continua entregando muito. A gente sempre deixa um gostinho de quero mais. Então sigam lá, o arroba da Vandressa tá aqui. Ela dirige essa escola maravilhosa, ela é idealizadora de muitas coisas. Vocês verão lá, mesmo com essa diminuição, tem muita coisa lá para vocês. Mas, acima de tudo, ela é um ser humano maravilhoso, disponível e uma amiga que, embora a gente não se veja muito, a gente, sempre que volta a falar, parece que a gente deu uma pausa e voltou pro play, né? É verdade. Sempre tem muito assunto, né? Muito assunto. Então, assim, os nossos episódios sempre foram longos, porque a gente sempre gostou. Mas fica aqui esse gostinho e peçam por ela, que daí talvez, quem sabe, ela venha, tá bom? Meu amor. Obrigada. Obrigada. Amei mais uma vez. Obrigada, gente. Estou à disposição. Ó, chamem, que é sobre isso. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Beijo.